Para nossa conversa aqui, o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, que está em Nova York, lá onde os dados saíram, né, nos Estados Unidos, e tem mais informações para a gente. Se junte ao nosso debate aqui sobre os dados do payroll. William, bom dia para você. Bom dia, pessoal. Estou aqui diretamente de Nova York. Vocês estão me ouvindo bem? Está funcionando? Sim. Que rua que você está? Deixa eu ver, eu tô aqui na East 50, na E50. E50. Do ladinho da E50, chique. Com a... não vou conseguir ver aqui. E50, tá bom. A imagem tá perfeita, o tá som bom. também. Tem um restaurante aí do lado, parece, né? Não, um monte de... Tem a ciclovia aqui também, tá bem... Tá bem ativo. Que vidão, hein, Will? Lotado aqui. Que vidão, hein? Will, nós tivemos então o resultado aí do payroll, né? Os dados vieram acima e a gente pode concluir que o Fed pode ter sido muito contido ali na tomada de decisão na política monetária. A gente pode ver uma postura ali a partir dos... A gente consegue ver uma postura daqui para frente diferente do Fed a partir dos dados de hoje? Boa, vamos lá. Eu estava ouvindo o que o Gani comentou ali e eu diria que eu concordo com ele, ainda que eu acho que o Banco Central americano poderia vir com um aumento de meio e continuar esse aumento de meio até o final do ano e inclusive superar as estimativas do mercado e até mesmo daquilo que ele indicou, né, de subir os juros até 3,4 no final de 2022. Se ele começar a subir meio ponto percentual, ele poderia chegar a 4 no final desse ano. Mas eu acho assim, de fato, o Fed já deu a dica de que ele, em Jackson Hole, e todos os dirigentes do Fed falaram nesses últimos dias, deixando muito claro o seguinte: olha, nós vamos subir juros, a gente vai continuar apertando a política monetária, não tem nada de tirar o pé por enquanto a inflação de fato não ceder. Eu acho que foi um grande aviso para o mercado, que vinha colocando na conta, vinha colocando na curva de juros, né, a expectativa de que, olha, o Fed em 2023 vai começar a reduzir juros, né, porque a inflação vai ceder, a economia está desacelerando, entrando em recessão, então em 2023 a gente vai ter redução de juros. Eu acho que o recado foi dado dizendo, olha, por hora não tem nada de redução de juros, para o alto e avante. Ô Will, vamos lá. Como é que você explica essa aparente contradição? Porque o número de vagas criadas de emprego veio acima do esperado, ligeiramente acima do esperado, 315 contra 300 mil. Mas, por outro lado, houve um aumento na taxa de desemprego. Como é que você explica isso daí, Will? Exatamente, chama atenção, né? Eu estava acompanhando aqui, já tinha explicado bem essa alteração, né? O que a gente tem visto aqui nos Estados Unidos, assim, é uma transição. Você vê muita transição entre part-time job e full-time job também. Aqui nos Estados Unidos tem muita gente que se pega, às vezes trabalha em o que a gente chama de part-time, né? Você consegue trabalhar seja num restaurante, seja num delivery, alguma coisa, de uma forma meio temporária, e depois você troca de emprego à medida que você vai conseguindo, né, ter uma condição melhor de emprego. Então, assim, tem muito essa transição, digamos assim, de posições. Isso é muito comum. Isso tem a ver até com a própria dinamicidade da economia americana. Então, eu vejo como relativamente normal. Não, assim, entendo que para realmente alterar a perspectiva do Fed ou a visão do Fed em relação à política monetária, a gente tem que ver a taxa de desemprego para subir para mais de 4%, para quem sabe chegar lá naqueles 5%. Porque até quando a gente estuda em economia, se não me falha a memória, e o Gani pode me corrigir, a gente fala que até 13,5% é aquele desemprego friccional, né? O cara que está saindo de um emprego para outro, é o do part-time que saiu, enfim, não é desemprego de fato, né? A partir de 13,5% que começa a ser uma taxa de desemprego. Então, ou seja, os Estados Unidos precisam sair do pleno emprego e isso ajudaria a controlar a inflação e, consequentemente, aí sim, você ter alguma mudança em termos de política monetária pelo Fed. Então, acho que vocês já tinham comentado aí, mas o dado foi bem recebido pelo mercado de ações agora, pelo menos a primeira reação foi positiva, subindo,
essencialmente porque não teve aquela surpresa de, poxa, esperava, que nem no último dado, esperava 200, 300 mil e cria 500 mil postos de trabalho. Peraí, né? Então a economia está bombando, né? Não, então criou muito perto daquilo que se imaginava, taxa de desemprego reduziu um pouco, mas eu acho ainda muito cedo para qualquer mudança em termos de política monetária. Acho que o Fed ainda vai aguardar mais um tempo para daí sim mudar o tom, né? Pelo menos assim, se mudasse o tom agora, seria bem estranho, dado todos os comentários que a gente viu ao longo da semana dos diferentes Feds aqui dos Estados Unidos. Will, você acha que essa reação positiva do mercado é muito assim confundir, eu estava falando agora há pouco, você deve ter ouvido, né, o desejo com a realidade? Então, você se apega a qualquer esperança de, não de redução, mas de um aumento não tão forte na taxa de juros, porque veio ali um dado um pouquinho pior no mercado de trabalho, aumentou um pouco o desemprego. Você acha que esse fator psicológico ele está presente no dia de hoje, e não só no dia de hoje, mas nas bolsas aí nos Estados Unidos? Concordo, Veni, sem dúvida, e concordo porque também a gente passou por alguns, essa semana inteira, na verdade foram 4, 5 dias consecutivos aí de quedas, né? Então seria razoável supor que em algum momento, né, o mercado reage. Então, dado que o dado não foi nada tão fora da realidade, ou não teve uma surpresa tão grande, você teve ainda a revisão dos dados anteriores, né, que nem o Felipe tinha comentado. Isso ajuda a aliviar um pouco a tensão, tá? Acho que é pontual, acho que é bem conjuntural, passageiro de curto prazo. Quando a gente olha a estatística do mês de setembro para a Bolsa Americana, não é uma estatística positiva, né? Setembro, infelizmente, tem sido o pior mês para a Bolsa Americana, né? Claro que quando você pega a série histórica, né, você teve diversos eventos que acabaram acontecendo, né, em setembro. A grande crise de 2008, você teve assim, ali entre agosto a outubro, né, foi quando exatamente as bolsas definharam, né, as bolsas despencaram ali em 2008. Você teve o ataque às Torres Gêmeas em setembro de 2001. Então, assim, isso vai tudo sendo colocado na estatística mensal, né? Então, em geral, o mês de setembro não tem sido um mês positivo para a Bolsa Americana, então só ficar atento a isso. O lado bom, ou contraponto, né, é que, como diz o velhinho de Omaha, né, que estava de aniversário essa semana, né, a volatilidade ela é amiga do investidor de longo prazo. Então essas quedas elas podem ser percebidas como algo positivo para quem quer montar posição e investir no exterior, tem que aproveitar. A gente tem visto também uma força do dólar, a despeito de tudo que se fala de desaceleração da economia e tudo mais. O dólar DXY batendo novas máximas aí. Contra o real, o dólar não está nas máximas, porque o Brasil tem realmente se surpreendido pela ponta positiva em termos de crescimento e tudo mais. Mas a gente sabe que é sempre perigoso e vale a pena aproveitar, ainda mais considerando os riscos que a gente vê em termos eleitorais, ou enfim, os riscos inerentes a uma economia emergente, né? Então, acho que assim, essa volatilidade ela deve ser aproveitada. Cuidado com o dólar, já bateu os 5 e já voltou a subir rápido, né? Em consonância com aquilo que a gente tem visto no mundo. E sem mudanças de política monetária por hora, que a economia americana ainda segue dando sinais de que ainda está forte, que ainda precisa acelerar um pouco mais para conseguir controlar a inflação. Will, bom dia, Felipe aqui falando. Tava ouvindo você, o Gani, trazendo essas perspectivas e tava lembrando também sobre toda a expectativa do mercado sobre o famoso pouso suave lá do Fed, né? De tentar segurar uma possível recessão ainda mais forte, embora os dois últimos dados do PIB acabem sinalizando esse cenário. Você acha que dados... É lógico que um dado isolado não vai trazer essa percepção, mas olhando mais para frente, com esses dados que foram saindo, você acha que é possível o Fed conseguir fazer esse pouso suave, não trazer muito impacto ruim para a economia americana, ou está cada vez mais difícil esse tal do pouso suave do Fed? Felipe, está cada vez mais difícil esse pouso suave, né? Grande parte já acredita, assim, já se acreditava numa recessão, já vivemos uma recessão técnica bem diferente e bem estranha, né? Porque não tem aumento de desemprego, enfim.
mas fica cada vez mais difícil, né? Porque o impacto de política monetária ele vai acontecendo ao longo de meses. As taxas de juros, a gente já tem visto no mercado imobiliário, já começa a dar sinais. Você tem um começo ali bom, os preços já pararam de subir, já começam a cair, a demanda já sofreu um pouco. Então fica cada vez mais difícil ver esse pouso suave da economia americana, tá? Até que ponto a gente, até onde que poderia ir essa recessão é que é mais difícil, obviamente, estimar, né? Dado que, de novo, a gente já está numa recessão que ela é bem diversa, digamos assim, daquela que a gente viu em outros momentos no passado, né? Mas, enfim, a julgar pela ação aí de política monetária do Fed, a gente ainda tenderia a ver os dados piorando um pouco e aí, consequentemente, esse pouso suave, ele realmente fica mais difícil, né? Will, nesse momento que você bem colocou de incertezas políticas na América Latina, e aí vale a pena migrar para o exterior, até porque aqui é muito sensível. A gente vê o que está acontecendo no Chile, na Colômbia, no Peru, né? Então, uma série de países que até então, ontem o Chile era a menina dos olhos aqui na América Latina e agora é super preocupante por mudança política. É uma eleição e muda tudo. Então, eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, quantos por cento aquele investidor que está nos vendo agora, que vai lá, quer começar a investir no exterior, abrir uma conta na Avenue, enfim, quantos por cento você recomenda para ele começar? Ele nunca investiu no exterior, ele quer ter essa experiência, quer fazer uma diversificação global. Quantos por cento você acha que ele deve começar? Com quantos? E segundo, dado esse cenário dos Estados Unidos mais recessivo e com uma inflação elevada, quais setores ou quais ativos você recomendaria nesse momento nos Estados Unidos? Boa pergunta, Gani. Eu acho que é super importante para o investidor, para quem está nos assistindo, ter consciência que é o seguinte: o mercado americano responde por 41% do mercado global de investimento, né? Por capitalização de mercado. Eu vou postar um texto na segunda-feira onde, infelizmente, o Brasil nem aparece na pizza, né? Porque você tem lá Estados Unidos, China, Europa, vai ter Inglaterra, vão tendo outros mercados e acaba que mercados emergentes juntos, eles têm uma parcela pequena, né? E a América Latina, querendo ou não, gostando a gente ou não, infelizmente também ela acaba sendo pequena em termos de cenário de investimento global. Dito isso, eu diria o seguinte: se você tem um mercado hoje disponível, no mercado global, disponível, será que você tem que ficar restrito somente àquilo que você tem dentro da sua geografia? Então eu diria que não. Em termos de percentual, eu sempre gosto de lembrar que tem gente que tem diferentes, não só perfis, mas objetivos, né? O cara que quer vir morar nos Estados Unidos, o cara que quer ir morar em Portugal, o cara que quer mandar o filho estudar, ou o cara que quer viajar todo ano, ele tem que ter, assim, qualquer pessoa no Brasil sabe que você tem uma influência muito grande do dólar na nossa economia, seja por combustível, seja por produtos e por aí vai. Então eu diria o seguinte, cara, se você pegar a tua cesta de consumo, você não vai consumir menos que 20 ou 30% da tua cesta de consumo já não vai ser dolarizada. Então eu diria que esse seria o primeiro passo assim, para você pensar em dolarizar a tua carteira, no mínimo 20 a 30%, considerando aquilo que você já tem em termos de cesta de consumo, tá? Quando a gente vai além e pensa o seguinte, bom, o Brasil é um país de risco, será que eu gostaria de ter toda a minha poupança, por exemplo, no Chile, ou ter toda a minha poupança na Colômbia, ou no México, ou na África do Sul, países que são tradicionalmente de risco? Quanto que você alocaria do seu capital nesses países, né? Provavelmente muito pouco, mas a gente acaba alocando todo o nosso capital no Brasil, né? E o Brasil representa um elevado risco, né? A gente tem visto isso acontecer, a gente falou bem citou aí no Chile, que era queridinha da América Latina e hoje está tendo sérias dificuldades aí, né? Então eu diria que assim, o investidor brasileiro, ele tem que aproveitar realmente que hoje você tem acesso global, construir poupança em moeda forte, né? O dólar ainda é a principal moeda de reserva de valor global, não é à toa que por isso o Banco Central brasileiro tem reserva em dólar, né?
as reservas do Brasil estão em dólar, por que as tuas reservas não poderiam estar em dólar, né? Então esse, acho que para vocês pensarem. E em termos de alocação setorial, né, quando a gente tem um momento ruim, né, ou de recessão, com bolsa em queda e tudo mais, os investidores buscam tradicionalmente setores aqueles que são regulados, por exemplo, setor de energia elétrica, né, ou seja, que as pessoas não vão deixar de pagar a sua conta de luz, ainda que a economia ela seja cíclica, ainda que o cara deixe de eventualmente consumir, sair, viajar, ele vai continuar pagando a sua conta de luz. O setor de healthcare, que você tem remédios ali, muitas pessoas dependem dos remédios para sobreviver, enfim. Então tradicionalmente também um setor resiliente contra a crise, contra solavancos de economia. E aquele setor de consumo básico, né, especialmente de alimentos, supermercados ou coisa do gênero, que esse também apresenta uma resiliência aí contra momentos de downturn, digamos assim, do ciclo da economia. Will, a gente tá em meio aí a uma grande tensão, né? China, Estados Unidos, uma série de questões desde que Nancy Pelosi foi para Taiwan. E agora, nessa semana, teve aquela informação de que os Estados Unidos estaria proibindo fabricantes de chips de exportar para a China, até mesmo para tentar conter ali alguma movimentação chinesa na fabricação de armas. Nvidia, por exemplo, já caiu mais de 10% nessa semana nessa apreensão. Embora a empresa tenha dito que os principais chips exportados para a China, relativos a carros elétricos, esses estão preservados, esses que inclusive é a maior receita da empresa, esses estão preservados. E aí a pergunta que fica é até que ponto essa tensão, né, geopolítica aí entre os governos vai continuar amassando empresas, vai continuar trazendo consequências negativas para a empresa. A gente lembra, inclusive, empresa chinesa listada nos Estados Unidos sofrendo alguns tipos de represálias também. Como que você está vendo essa questão geopolítica, essa questão de governos impactando nos negócios das empresas, Will? Boa. Cara, a gente já tinha comentado aqui, eu acho que algumas semanas atrás, né? Sim. A relação dos Estados Unidos e China nunca esteve tão ruim. Essa aqui é a verdade. Nem no governo Trump. Com toda a bravata, com todo o Twitter, com tudo aquilo que ele falava. Então, assim, teve recentemente que eu digo 1 ou 2 meses atrás, comissão, vários embaixadores, tanto chineses quanto americanos, e negociando, conversando, e o embaixador chinês sai da reunião e fala exatamente isso que eu falei aqui, que eu estou repetindo só a fala dele, né, que as relações comerciais entre Estados Unidos e China nunca estiveram tão ruins, tá? A política do Biden, ou a geopolítica do Biden, de tentar através de organismos multilaterais, sem tanto alarde, digamos assim, como o Trump fazia, né, dando mais notoriedade, ela não tem surtido efeito nenhum, essa aqui é a verdade, né? O Trump, ele realmente declarava uma guerra comercial, ele falava abertamente sobre isso, e muita gente criticava e dizia que as relações tinham piorado por conta disso. Na verdade, não melhorou. É uma situação complexa, a balança comercial americana com relação à China ela é bastante deficitária, a moeda americana ela veio se valorizando agora, né? Que nem eu falei, o índice dólar veio se valorizando, está nas máximas, contra uma cesta de moedas. Então isso quer dizer que o produto chinês fica ainda mais barato, né, pro americano, e isso só piora ainda mais, né, a questão da balança comercial, que é uma coisa que vem se tentando melhorar, ou seja, os Estados Unidos não ser tão deficitário em relação à China. E aí, obviamente, que tem a questões de desconfiança em relação à China, de diversas cyberataque, das compras de petróleo russo, que aparentemente a China estaria vendendo agora para a Europa. Enfim, então tem muita coisa aí que é difícil ver alguma melhora, e aí, infelizmente, a tendência seria de a gente continuar vendo um aperto, continuar vendo dificuldade. Então, obviamente que empresas que estão expostas à China, especialmente nesse tipo de produto, né, que é o caso de semicondutor da Nvidia e semicondutores de alta performance, de última tecnologia, né, eles tendem sim a continuar sofrendo, e as ações chinesas aqui nos Estados Unidos também tendem a continuar sendo com esse escrutínio, digamos assim, do governo, sempre com esse receio, com essa sombra por trás. Aparentemente não vemos nenhuma mudança.
Mas aí eu sempre lembro, obviamente, que tem diversas alternativas, né, de investimento no mercado americano. Até estou aqui em Nova York, a gente vai participar, a Avenue foi chamada a participar de um evento do JP Morgan, exatamente para conversar sobre alguns fundos globais, para a gente levar cada vez mais alternativas diferentes nesse cenário desafiador, né, para os nossos clientes. E 2022 tem se mostrado um ano realmente onde a gestão ativa tem feito diferente, né? Tem feito diferença, desculpa. O que eu quero dizer com isso, né? Gestão ativa é quando você tem um gestor que está olhando por trás e está buscando operar, às vezes vendido, tentando gerar retorno da forma com que for. Normalmente o investidor de varejo ele fica mais restrito nas alternativas, até no conhecimento mesmo do que fazer nessas horas, né? E o gestor profissional ele tem mais ferramentas, digamos assim, na mão. Então, então 2022 tem sido um ano interessante para isso e estamos aqui, semana que vem, então, uma conferência no pessoal do JP Morgan para aprender um pouco com eles aqui. Boa. Perfeito. O Will, vou tomar mais um pouco do seu tempo aí, depois eu já te libero. Mas vou aproveitar. Legal. O Felipe colocou a questão da China e eu coloco a questão da Europa, a crise energética na Europa. Até que ponto uma crise por lá pode afetar os Estados Unidos? Afeta porque, querendo ou não, afeta o mundo, né? A gente já tem a principal economia do mundo acelerando. China com crescimento que vem cada vez menor também e decepcionando até na margem. E a Europa colapsando, digamos assim, né? Entrando numa recessão, como é o que tudo indica, né? Caminha para. Acaba que não é bom para crescimento global, né? A gente tem diversas empresas aqui nos Estados Unidos, grande parte, especialmente das maiores, elas são extremamente globais, né? Elas não ficam dependentes somente dos Estados Unidos. Então, obviamente que elas também são afetadas quando a Europa não vai bem, né? Então, eu diria que acaba que tu está contratando um ano de 2023 também não tão positivo, né? Do ponto de vista de crescimento, né? E isso, obviamente, acaba não sendo muito bom para mercados em geral, né? Então, óbvio que aí tem que investigar quais empresas elas são mais ou menos influenciadas por Europa, mas lembrando que esses setores que eu comentei com vocês, né, de healthcare, utilities e consumo básico, ele tende a ser menos afetado. Essa é a ideia, né, do investimento nesse segmento no momento de crise, porque as pessoas vão continuar se alimentando, vão continuar pagando as suas contas de luz, internet, telefonia básica também você coloca nessa conta, e remédios também, né? Então, por isso que esses setores são anticíclicos, né, que se fala, né? E aí a importância que você também falou da gestão profissional, né, Will, de fundos, que nesses momentos a gestão ativa consegue operar vendido, né, sabe o que fazer em momentos de ganhar dinheiro na recessão, né? Exato, cara. Eu vou no post que eu faço sempre segunda-feira, eu roubei um gráfico da Bloomberg que eu achei muito bom porque é muito ruim, né? Que mostra basicamente que, cara, agosto, na verdade, foi um mês muito ruim, né, para investimento. Sim, índices de bolsa caíram, índices de treasury caíram, seja que investimentos em renda fixa aqui nos Estados Unidos também caíram. Então, basicamente, mesmo carteiras diversificadas sofreram. Tem uma correlação elevada hoje no mercado. E essa política de juros ela está afetando tanto o mercado de renda fixa quanto o mercado de renda variável. Então, fica palavras do estrategista do Barclays, exato, foi o Barclays que calculou. Não tem para onde correr, né? A tradução dele foi não tem onde se esconder, desculpa. There is no place to hide. Eu lembro de ter lido e eu achei engraçado, assim, o cara falou, não tem para onde correr, exatamente, né? Porque vai para renda fixa, não está dando. Então, realmente tem sido difícil. Aí que a gestão ativa, com mais ferramentas, que nem falou, operar vendido, operar mercados bem específicos, algumas commodities pontuais, inflação aqui e ali, juros aqui e ali, eventualmente você consegue se defender, digamos assim, ou nesse caso, eventualmente até perder menos. Então, acho que a gestão ativa ela tem se mostrado realmente, tem sido um ano bom para a gestão ativa 2022.
Tá certo, Will. Quero agradecer sua participação aí direto de Nova York, olha que chique, dos Estados Unidos, direto da fonte aí, ele que comentou bastante sobre esse dado importante da economia americana, que saiu agora há pouco. William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Obrigada, Will. Bom dia para você. Obrigadão, gente. Bom final de semana. Lembrando que segunda-feira é feriado do mercado americano, né? Só para lembrar que para quem quer começar a investir, não vai levar um susto que não vai estar fechado segunda-feira. Bem lembrado. É Labor Day aqui nos Estados Unidos, mas depois na terça-feira já volta ao normal. O bom é que mercado fechado não cai, né, Will? Muito boa, Felipe. Boa. Aproveita e vai pro US Open, Will. Não, essa é a ideia. Opa, que inveja. Valeu, Will. Valeu. Um abraço. Valeu. Vamos com o Felipe Abração. Nascimento, Tchau, tchau. então.